Bom, então é isso aí, pessoal. Voltamos aqui para a próxima aula. A aula passada a gente tinha setado já todo o ambiente do Angular, todo explicado como funciona mais ou menos as coisas. E nessa agora a gente vai começar realmente a integrar com o back-end em si, tá? Nos vídeos do Blabber, vocês viram como fazer toda a parte do back-end, inclusive como rodar e tudo mais. Pelas configurações, já deixei rodando aqui as coisas no Docker. Como a gente pode ver aqui, as coisas já estão rodando no Docker do jeito que a gente precisa. Já tem uma branch nova que eu criei, que chama essa Creating First Form, que é o que a gente vai começar agora. A gente vai separar esses vídeos setando, né, toda a estilização do ambiente. Depois a gente vai fazer todos os gets, depois todos os testes, vão ser vídeos bem rápidos. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai ter que fazer é colocar uma folha de estilos. Eu, no caso, vou usar aqui o Bootstrap com Angular, porque ele dá algumas opções legais pra gente. Então, Angular Powered Bootstrap, só que é interessante. E é muito simples, ng add, ng bootstrap e tudo mais. Então a gente vem aqui no nosso VS Code, abre um novo terminal, cola e ele vai setar pra gente certinho. Inclusive deixar tudo bem bonitinho, bem já estruturado do jeito que a gente precisa. Ele gerou um erro pra gente aqui. Vamos tentar de novo, vamos ver o que ele dá. Tá. Ele pede... Vamos lá. É até bom cair nesses erros pra gente ver o que acontece. Então ele fala aqui, ele achou o Core 15.2, que é a versão que a gente está usando. Mas ele não pôde resolver a dependência. From root project. Tá. Como a gente não vai usar alguns elementos específicos do Angular no Bootstrap, a gente pode instalar o Bootstrap direto do... Aqui, ó. Do Bootstrap mesmo. A gente vem... Popular, a gente dá aqui, ó. npm install. Vamos colocar isso aqui mesmo. E a única coisa que a gente tem que fazer a mais é linkar a folha de estilos dele no nosso Angular. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Node Modules, vai procurar por Bootstrap. No caso, a gente está aqui embaixo. A gente vem em Distribution CSS, a gente tem aqui, ó. Tem o Bootstrap min.css. A gente vai usar isso aqui mesmo. Então, vamos copiar o caminho relativo, Relative Path, no caso. Venhamos aqui em AngularJSON. Dentro do AngularJSON, a gente tem algumas configurações do projeto. E a gente tem essa tagzinha chamada Styles, que a gente pode acrescentar mais um style aqui dentro, que seria, nesse caso, assim, em aspas duplas, obviamente, né? E aí a gente só inverte isso aqui para ser contra a barra normal, não contra a barra. Bom, teoricamente está funcionando. E como que a gente faz para testar isso? Setando aqui as páginas de novo do jeito que eu queria, a gente vem aqui em HTML, a gente vai simplesmente selecionar tudo isso aqui e deletar. A gente não precisa dessa página. Ele, inclusive, vai limpar tudo aqui dentro. E para ver se está funcionando, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai setar um container para essa aplicação. Como isso não vai ser uma página com uma aplicação com muitas páginas, a gente pode simplesmente fazer uma página única no app component e criar outros componentes, por exemplo, do main que ele está falando ali. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar ponto .container. E se a gente der um p-test, você vai ver que ele... E a gente abrir aqui nossa ferramenta. Vamos abrir aqui, ó. O que ele fez? Ele criou esse P dentro do HTML. Beleza. É o que a gente queria? Sim. Só que ele não pegou a estilização. Por quê? Toda alteração que a gente faz dentro de Angular.json, a gente tem que cancelar nosso processo e iniciar de novo. Não necessariamente com o Word Open, mas tudo bem. Para iniciar o processo é ng-serve, ng espaço serve, S-E-R-V-E. Super simples também. E o traço O que eu coloquei ali embaixo, como vocês podem ver aqui, é simplesmente Old Open, né? Que ele já carrega a página pra gente. Bom, uma coisa diferente a gente já pode ver aqui, tá? Que é o quê? Se a gente fechar, você vê que esse texto está centralizado. Se a gente colocar aqui em CSS, vir aqui em ponto container e a gente colocar um border de 1, solid, a gente vai ver que ele tem esse border aqui. O que o CSS faz pra gente? Ele traz pra gente, basicamente, todos as coisas principais para a gente não precisar se preocupar com a estilização dos nossos componentes, nem do nosso HTML.
Porém, é uma coisa simples. Algumas coisas a gente vai precisar mexer no HTML e no CSS. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente vir aqui em Getting Started, Introduction, a gente tem, né, o layout do HTML padrão. E aqui embaixo a gente tem esse body. Esse body você vê que não tem estilização nenhuma, ele só incluiu o CDN aqui embaixo, no caso, né, a parte do script. Só que, como que funciona? Dentro de, vamos supor aqui, ó, Customize Layouts, Containers. Dentro dos containers, a gente tem algumas classes específicas que mostram qual tipo do container que ele é. Aí depende, claro, da sua aplicação, do jeito que você vai fazer, tá? Então, o container ele vai sempre conter todos os dados principais da nossa aplicação. Depois do container, a gente tem algumas outras coisas que a gente vai vendo no meio do caminho. Então, vamos fechar isso aqui, salvar esse teste aqui, eu vou colocar como Router Outlet. A gente fecha Router Outlet. Por quê? Ele vai puxar pra gente o nosso main component que tá aqui. Certo? Puxou? Não. Não puxou porque a gente não tá em main. O que a gente precisa fazer aqui agora? Como a gente tem esse routes aqui, a gente pode simplesmente criar uma rota. Qual que é a ideia? A gente criou a aplicação lá atrás com o objetivo de rotas. O que são rotas? Quando a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, /main, a ideia é ele carregar a página que estiver linkada com o main. Ou seja, teoricamente era para carregar isso aqui, só que a gente não tem isso carregado. A gente vai criar uma nova rota aqui dentro, tá? Dentro dela a gente vai dizer qual que é o caminho que ela vai pegar. Então, o path, qual path que ela vai pegar. O path que a gente quer aqui é o normal, o barra normal, sem nada. A gente não precisa colocar barra aqui, tá? Só quando for colocar outra coisa. Próximo ponto é qual componente que ela vai carregar. Então, a gente colocar component, main component. Ela já vai puxar pra gente o component, e se a gente der aqui, ó, no local mesmo, main works, ou seja, ela pegou certinho o componente que a gente tá querendo. Vamos deletar esse main 2 que a gente criou na outra aula, porque a gente não precisa, e dar uma limpada nas coisas, porque a gente não vai usar esse main 2, tá? Bom, então agora a gente precisa criar a nossa aplicação. E para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Bom, a aplicação ela vai ser uma aplicação simples, ela vai ser só uma aplicação que vai inserir um novo dado, vai deletar um novo dado, vai atualizar esses dados, tanto atualização simples como atualização completa, e vai verificar quais usuários existem, certo? Então, o que a gente vai precisar? Vamos fazer uma página simples e vamos procurar aqui no nosso Bootstrap um componente chamado Navbar, só para a gente ter uma navegação tonta. O que é Navbar? Navbar é esse item que a gente consegue colocar aqui. Vamos lá. Então, aqui dentro desse component /main, a gente vai criar outro component. Então, ng generate component. Aqui é /component /main. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Como esse é um header da nossa aplicação, a gente vai vir aqui em Header Components e vai ver esse nome aqui. Esse selector é o que a gente vai usar para poder estar vinculando o header nesse cara aqui. A gente simplesmente abre e fecha o header e ele pega, tá? É para ser bem simples. Então a gente tem esse header e tem o main. Pra você ter certeza que tá o main, vamos colocar um P aqui, ó. Main works. E você vai ver que tem. E você vai ver que tem o header e o nosso main. Dentro do header a gente vai criar esse navbar aqui. Vamos copiar ele mesmo, a gente não precisa de nada mais, só para ter um espaçamento em cima. E aí, pô, mas como que a gente vai saber se vai funcionar? É simples, a gente está com ele dentro de um container, que a gente já mostrou aqui, ó, em app component, a gente está com ele dentro de um container. E a gente está pegando o nosso router outlet. Nosso router outlet, ele manda a gente para o main component. Só que o main component integra o nosso app header. Então, ele pegou o header tá igual ao que estava lá. Claro, não tá com a funcionalidade, por causa que para ter essa funcionalidade ele precisa de mais coisa, tá? A gente não vai mexer com isso agora, ele tem mais coisa em JavaScript e tudo mais, que a gente não vai mexer. Só que para você ver se está funcionando, é simples, tá? Bem simples. A gente vai botar a tela cheia e vai usar aqui essa função de Toggle Device Viewer e botar em responsive. Então vem aqui e Dimensions Responsive. A responsividade do Bootstrap ela já é bem conhecida e já é certo o que ele vai fazer. Então, por exemplo, como você pode ver,
Todos os nossos links estão aqui, nosso search, nosso botão de search, que não está fazendo absolutamente nada agora, e o nosso nome. Então, a gente só colocou para ter esse botãozinho aqui em cima. Não vai usar para nada por enquanto, tá? Só para ter um espaço para não ficar tão aglomerado no meio. Então aqui a gente pode tirar esse botão e essa div até aqui embaixo. E acredito que ele vai ficar só esse navbar. Esse navbar a gente vai colocar o nome do nosso coisa. MS Users. Só para ficar bonitinho. Beleza. MS Users. Main Works. Dentro desse main component, a gente vai ter dois outros componentes, que além do header vão ser o componente que a gente vai utilizar para atualizar e salvar e atualizar as coisas, e uma lista que é para ser uma lista dinâmica. A gente vai ver como vai fazer essa lista dinâmica, sendo que a gente não tem um servidor dinâmico, né? Não é o servidor que vai mostrar para a gente quando atualizar. E a gente vai fazer isso de um jeito automático para ele atualizar a lista. Então, vamos criar aqui outro componente chamado form user. Peraí, vamos colocar assim: user form. Ele vai criar para a gente aqui dentro um user form. E vamos criar também user list. Beleza, temos aqui nosso user form e nosso user list. Agora a gente precisa ver como que a gente vai deixar para estilizar esses caras. Bom, então como a gente já tem os nossos componentes criados, a gente já tem o local que vai ser o header, o que a gente precisa fazer agora? Setar onde vai ficar o nosso component, qual vai ser o onde vai ficar o nosso component, qual vai ser a funcionalidade que ele vai ter, qual vai ser a responsividade que ele vai ter. Então, a princípio, a gente vai criar uma div chamada form, e aqui a gente vai incluir o app user form e uma div chamada list, que a gente vai incluir também o nosso app user list. A gente salvar e vai aparecer aqui, ó, user form works, user list works. Bom, vamos vir aqui no nosso Bootstrap e a gente vai procurar a parte de forms. Vamos aqui, ó, forms, overview. Forms são bem simples no Bootstrap, tá? São bem tranquilos. Por hoje a gente só vai criar o layout e a gente vai deixar a funcionalidade para a próxima aula, tá? Então, form control, select, a gente tem todos os coisas já estilizados certinhos. Como você pode ver, a estilização dele é bem simples, tá bem aqui. A gente só vai copiar aqui o nosso form. A gente vai usar coisa simples, a gente vai entrar aqui em user form, copiar e colar. Rolou, a gente tem e-mail address e password. Só como a gente não vai usar e-mail address, a gente vai trocar para name, nosso for para name, nosso ID aqui do coisa para name. E esse área description, o que é o área description? Quando a gente não estiver carregando ou qualquer coisa de acessibilidade, ele já pega por lá, tá? A gente deixa todas as classes do jeito que tá, porque a gente não precisa mexer nessas classes. E aqui, div-id, e-mail name mesmo, a gente deixa aqui. E a gente pode colocar, vamos trocar o nome aqui para name. E qual que é a descrição que a gente vai ter? Nesse caso, a gente vai usar a descrição só para mostrar qual que é a funcionalidade. Please input your full name. A gente salvar, ele já vai alterar pra gente aqui o name, please import your full name. Você vê que a gente clicou no name, ele já foca pra gente onde a gente precisa. E password, a mesma coisa, a gente vai colocar aqui, ó, age, que nem nós temos lá no coisa. Bom, que nem nós... A gente vai colocar aqui age, que nem a gente tem no back-end. No Forge também, age, o ID age. Vamos colocar esse form text aqui embaixo também, para ficar igualzinho. A gente coloca aqui, ó, form text, please input. Vamos trocar esse nome para tell us your full name. Mais bonitinho. E aqui, please tell us your age.
que tá dando erro? Nada tá dando erro. Não, tá dando erro sim. Eita, tem uma div a mais. Ai, caramba. Tá, selecionei coisa errada. Please tell us your age. Beleza. Então temos aqui, ó, name e age, que é os nossos campos que a gente precisa. Ah, mas como a gente vai saber qual que é o campo que a gente precisa? Bom, vocês vão vir aqui no Postman. Eu já deixei certinho as coisas aqui do Codeverso, então se a gente der um get em http localhost 8082/users, ele vai retornar pra gente o que a gente vai receber deles. Então a gente vai receber o UUID, que é o ID único, o nome e a idade, name e age. Então assim, a gente sabe o que a gente precisa para colocar. Ah, mas como que a gente vai saber? Ah, mas como que a gente vai saber o que precisa para inserir um item novo? É só a gente ver o que tem e o que é gerado automaticamente. Geralmente o ID ele é gerado automaticamente. Então a gente precisa setar nome e idade. Então se a gente vir em post colocar outro nome aqui, vamos supor Marcos, a idade de 45 anos e dar um send, a gente vai ter que ter um 201 que foi criado, que isso é importante a gente ter. Se a gente vir aqui em get e mandar de novo, ele vai ter mais um chamado Marcos. E a mesma coisa vale para pet, para put, para delete. Delete só usa o UID aqui na barra e ele não vai retornar nada pra gente. Mas put ele retorna que foi criado e ele precisa de uns dados. E o pet também. Bom, então o que mais que eu posso tirar daqui? Esse check me out eu não preciso, então eu posso arrancar daqui. Se a gente salvar, ele vai estar aqui, ó, submit, age, name. Beleza, perfeito. A gente já tem o nosso form. Simples, não precisa de muita coisa. E de novo, vamos aqui em Bootstrap, a gente precisa de list. List. Nós precisamos de listas, tipo essa daqui que seria interessante. Como que funcionam essas listas? Elas têm algumas listas que são interativas. Que você pode clicar para abrir o item que a gente quer. E é exatamente uma lista dessa que a gente quer. Então vai ser essa lista aqui mesmo que a gente vai usar. Nossa lista a gente vai estar alterando, porque vai estar insertando coisas manuais para a gente saber. E vamos vir aqui em user list, mesmo princípio. Copia, cola, a gente vai salvar. Ele vai mostrar pra gente aqui, ó, grudado. A gente vai mexer nisso agora, por sinal, tá? E se você for ver, a gente tirar esse cara, você vê que ele vai ficar assim, padrão, um em cima do outro mesmo, sem muita dificuldade quanto a questão a isso. Então a gente vai tirar algumas coisas dessa lista, de um Ctrl B para dar mais espaço. A gente vai tirar esse active, que eu não quero esse active. Aqui a gente vai setar isso manual depois, quer dizer, automático depois. Sumiu. Esse disabled a gente vai tirar basicamente tudo até aqui. Vamos deixar só uma lista. Vamos agora utilizar esses caras para eles não ficarem tão grudados que nem está acontecendo aqui, tá vendo? Como que a gente vai separar esses caras aqui? Bom, agora a gente vai mexer um pouco com o CSS do nosso main component. Então o que a gente vai fazer? A gente sabe que a gente tem esse form e esse item chamado form e esse item chamado list. Tá? Então, dentro de form, a gente vai criar a classe dele aqui dentro e vai setar um margin. E vai usar o margin top e bottom, se eu não me engano, só colocar 20, 0, ele já vai... Beleza? Ele separou um pouco, então já fica mais fácil de se visualizar o que está acontecendo. E agora é o seguinte, na nossa próxima aula a gente vai ver como que a gente vai imputar o nosso nome, nossa idade, vai clicar aqui em salvar, tá vendo? No caso ele está pedindo um e-mail. Olha, eu deixei passar isso e não vi. Vamos vir em user form, type text e type number. Aqui agora ele vai deixar entrar qualquer tipo de texto que a gente quiser. E aqui no age ele só vai entrar number. Independente se eu clicar com qualquer outra tecla, ele só vai entrar number do jeito que a gente quer, que é a idade, certo? Então na próxima aula a gente vai ver como que a gente vai estar inserindo esses dados e tá já puxando aqui os dados para nossa lista para ver o que vai fazer. Então é isso aí, galera. Valeu por ter assistido até aqui. Se vocês gostaram, deixe um joinha aqui embaixo. Deixe um comentário pra gente, é super bem-vindo. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Até mais.